eu conheci ela na Ação do Coração, por intermédio da Janaína, né? E a Sheila, ela vai se apresentar depois, mas ela é terapeuta, trabalha com reiki, uma série de outras terapias também, né? Eu quero te agradecer, viu? Tá Eu bom? que agradeço. Fica à vontade aí. Muito obrigada. Muito obrigada. Boa noite a todos. Eu agradeço mais uma vez por estar aqui junto com vocês e falar sobre o reiki. Né? Eu trabalho com o reiki já faz 11 anos. E eu percebo que tem muita gente que ainda não conhece o reiki, ou que se conhece já, né, conhece, mas não sabe muito bem o que é. E então hoje eu vou dar umas informações aqui para vocês. Primeiro, vamos ver. Vou me apresentar, meu nome é Sheila Roda, eu sou terapeuta holística aqui em Santos. Os meus atendimentos são reiki, florais Saint-Germain, e eu também ministro cursos de reiki, né? E a radiestesia, a radiestesia e os cristais, eu incorporo junto no atendimento do reiki, né? Além de cuidar das pessoas, eu também cuido da parte do ambiente, né? Que é o ambiente do lar ou do trabalho, com a confecção de orgonites e também dos sprays de ambiente de Saint-Germain. Né? Então, fica uma dica, né, de eu dar uma palestra para falar sobre o orgonite, que tem muita gente que ainda não conhece. Então, eu posso, numa próxima, quem sabe, falar sobre orgonites. Bom, o que é reiki? Reiki é uma palavra japonesa que significa energia vital universal. Desmembrando a palavra, o rei que significa universal, é a energia do universo que nos rodeia, que nos envolve, né, a todos, né, no planeta, e o que é a energia vital de cada um. Né? Então, a junção, né, para que o reiki ele aconteça, é necessário a junção dessas duas energias, do rei e do ki, né, da energia universal com a nossa energia. E isso acontece, assim, como a gente se torna, porque a gente se torna um canal receptor da energia que vem do universo, tá? Então, isso acontece através de uma iniciação que a gente faz num curso de reiki, tá? Então, o reiki, ele tem 3 níveis, né? E cada nível existe a iniciação. Então, uma pessoa, se ela falar, eu sou reikiano, e ela não passou por essas iniciações, ela não é um reikiano, né? Porque é necessário a iniciação, para que ela se sintonize com a energia que vem do universo, tá? O reiki é uma técnica de imposição de mãos e não é uma religião, ela não tem nada a ver com religião, tá? A pessoa que quer ser uma reikiana, ela sente, é como se fosse um chamado para ela, né? O reiki, ele é democrático, porque ele não tem limite de idade, né? A pessoa pode ter a religião que ela quiser, para ela ser uma reikiana. E assim, como eu falei, é um chamado. Comigo aconteceu isso, né? Porque quando eu fui fazer o curso de reiki, eu não sabia o que era reiki, eu não sabia que eu ia passar por uma iniciação, né? Então eu estava passando por um momento eu tinha me separado, então a gente começa, né, a ter uns questionamentos, né, sobre a vida, por que aconteceu, e nesse meio tempo, né, que eu estava com esses meus questionamentos, eu comecei a assistir um programa do Gasparetto, que ele tinha à tarde, e eu comecei a praticar as técnicas que ele oferecia para as pessoas, né, no programa dele. E aquilo foi me fazendo bem, né? E o Gasparetto fala muito em energia, né? E eu também comecei a me identificar com aquilo que ele falava sobre energia. E chegou um momento, isso aí foi assim, uns 2 anos depois, mais ou menos, né, que eu estava vendo, né, esse programa dele. E aí ele chegou, aí teve
uma moça, né, que estava lá no programa, e aí ele pegou e falou para ela assim, bom, agora você tem a teoria, sabe da teoria, agora você tem que colocar em prática. E aí eu peguei aquilo para mim, né? Aí eu peguei para mim, eu falei assim, agora o que eu vou fazer, né? O que eu vou fazer para eu trabalhar com essa energia, né, que eu tenho, né? E assim, não demorou muito e teve um programa aqui, que a gente tem aqui em Santos, né? E estava falando justamente sobre Reiki, e eu nunca tinha ouvido falar. E eu, na hora, quando eu vi esse programa, eu falei, é isso que eu quero. E uma semana depois eu fui fazer o curso de Reiki, né? E eu assim, foi em 2007, e foi em outubro de 2007, em novembro eu estava fazendo o nível 2 e em dezembro o 3. E 6 meses depois eu fui fazer o mestrado, né? Porque de lá para cá eu nunca parei com o Reiki. Então o Reiki ele faz parte da minha vida, né? Ele já está assim, já está incorporado em mim, né? E assim, e eu tive, logo quando eu fiz o nível 1, que a gente passa pela iniciação, né? E assim, na iniciação depois a gente tem 21 dias que a gente chama de limpeza, né? Então, várias coisas podem acontecer durante esses 21 dias, né? Desbloqueios, né? Aí depende de cada um o que vai acontecer. E comigo eu tive um sonho com meu pai. Meu pai tinha falecido 1 ano antes, né, de eu fazer o curso. E a gente estava numa estrada, ele estava dirigindo o carro, e aí a gente parou no acostamento e ele me levou para uma igrejinha que tinha no acostamento, e era uma igrejinha super simples, né, de pedra. E aí eu entrei na igrejinha, no meio dela tinha um altar, só que assim, não tinha nada no altar, é só o altarzinho de pedra também, né? E na lateral, na parede da igrejinha, tinha pareciam umas televisõezinhas, né? E era assim, era a Via Crucis de Jesus Cristo, né? Então, conforme eu ia andando e ia vendo as imagens, elas se movimentavam como se fosse uma televisão, né? Aí depois que eu terminei de ver, aí eu fui para a porta da igreja, meu pai já estava esperando lá, né? E ele me fez ver uma pedra que era do outro lado da estrada, né? E era uma pedra grande, lisa, né? Diferente, ela era enorme, né? E aí eu acordei e eu fui contar para o meu mestre, né? Eu fui falar, olha, eu sonhei assim e tal. E aí ele achou legal, porque para ele, na interpretação dele, a pedra significa a espiritualidade, né? E o meu pai estando junto comigo, era para me dar aquele apoio, né? De que eu estava no caminho certo. Aí quando eu fui, isso aí foi em 2007, quando foi em 2013, quando eu fui preparar, né? Que eu me senti segura para eu começar a dar curso de Reiki, e eu comecei a fazer as minhas apostilas, né, de Reiki, eu fui procurar, né, porque nas apostilas tem umas imagens, né, que a gente coloca, e aí, quando eu comecei a procurar as imagens, né, lá na internet, eu me deparei com a pedra do meu sonho. E aí, na hora, porque passou um tempo, né, e quando eu cliquei, né, para ver o que era aquilo, era a lápide do Mikao Usui, que é o mestre que trouxe o Reiki aqui para o nosso planeta. Então, ali foi mais uma confirmação para mim de que eu estava no caminho certo, que esse é uma missão aqui para mim, né? Então, é assim, o Reiki, ele te mostra o caminho. Então, não quer dizer que para mim, o Reiki é a minha missão, ele faz parte da minha vida, mas quem faz o curso de Reiki, às vezes, ele para, ele não prossegue, não é você não é obrigado a fazer o nível 2, nível 3 e seguir, né? Às vezes, a pessoa ela vai fazer o curso de Reiki para que ela seja direcionada no caminho dela, pode acontecer isso. Né? E não obrigatoriamente ela tenha que seguir com o Reiki,
né? Porque o reiki, ele faz isso, né? Ele direciona a pessoa, tá? Atua na totalidade do ser, nos corpos físico, emocional, mental e espiritual. O reiki, ele é considerado, ele é uma terapia holística, né? Porque o holístico, ele cuida do ser na sua totalidade, né? Então, ele vai equilibrar a pessoa no físico, no emocional, no mental e na parte espiritual, ele vai equilibrar, ele vai dar força para a pessoa na sua espiritualidade, tá? Na sua religião. Então, não é porque o reiki vai mudar o caminho da pessoa, né, espiritual, sei lá. Ele vai reforçar para dar força para a pessoa, para aquilo que ela está passando, né, na sua religião, né, porque o reiki não tem nada a ver com nenhuma religião, né, então ele vai fazer isso, ele vai dar essa força, né, a mais para a pessoa seguir na religião dela com mais força, né, com mais ânimo ali, né. Não dispensa tratamento médico. Eu, como terapeuta, eu não posso, quando uma pessoa vem me procurar para um tratamento com reiki, eu não posso falar para ela, olha, para com tudo, né, porque o reiki vai resolver o teu problema, né, a tua doença ou o que ela vier procurar. Isso não é antiético, eu não posso fazer. O reiki, ele vai auxiliar no tratamento que a pessoa já está fazendo, né. Então, seja o tratamento que for, né, ele vai auxiliar para a pessoa encontrar o seu equilíbrio e também para ela entender o porquê que ela está passando por aquilo também, né. Então, assim, e depende da pessoa também, né, porque às vezes a pessoa, ela não quer ser tratada, né, ela vai porque alguém falou para ela aí, né, mas ela não vai se esforçar, né, porque assim, a doença, quando acontece, quando ela vem, né, ela se manifesta, é porque alguma coisa a gente não estava ali no equilíbrio, né? Então, tudo assim, a responsabilidade nossa. Então, se a gente quer a cura, a gente vai ter que se esforçar para a gente ficar bem, né? E não jogar nas mãos de um terapeuta, do médico, achando que ele vai fazer um milagre de curar a gente, né? Curar a pessoa, tudo bom? Então, assim, ela pode até melhorar, ter uma melhora, mas se ela não fizer a mudança dela, vai voltar de algum outro jeito, né? Então, o reiki, ele auxilia, né? Mas ele não faz nenhum milagre, tá? Sem efeitos colaterais e contraindicações, ele é uma energia sutil, né? O reiki, ele vai tratar a pessoa de uma forma sutil, né? E às vezes a pessoa nem percebe que o reiki está atuando nela, né? Então ele vai, assim, o que ele pode fazer é desbloquear certas coisas que estão ali na pessoa, né? Porque a gente traz bloqueios dentro da gente, né? Por isso que as doenças aparecem, a parte emocional da gente às vezes dá uma, né? Porque a gente traz esses bloqueios e o reiki, ele ajuda a desbloquear e tudo, assim, depende da pessoa, dela querer isso, tá? Rompe tempo e espaço. O reiki, ele pode ser mandado à distância também, tá? Então, ele pode ser enviado para uma pessoa, pode ser enviado para um grupo de pessoas, para alguma situação de, sei lá, um desastre que aconteça, né? Então, a gente envia o reiki para aquela situação, para que todas as pessoas que estão envolvidas naquela situação passem por aquilo de uma forma tranquila, né? Que não pegue, né, de um jeito muito agressivo, né? A gente pode enviar reiki para o planeta também, né? Para dar uma apaziguada, né? Porque a gente está passando por uma situação aqui bem complicada, né? Por causa dessa mudança planetária, né? Então, para o planeta e para a gente que está aqui, né? Então, assim, o reiki, ele trabalha com símbolos, né? Então, no nível 1, a pessoa, quando é iniciada,
Tem mestre que já dá um símbolo no nível 1, né? Mas geralmente no nível 1 é para abrir o canal, né, para a pessoa se tornar um reikiano. E aí a partir do nível 2 e o 3 tem símbolos que ajudam a enviar esse reiki à distância, tá? E o reiki eu ministro o curso, né, o meu reiki é o tradicional, né, porque se você for procurar, né, põe lá no Google reiki, vai dar vários tipos de reiki, né, mas o tradicional é esse que eu dou, que o Mikao Usui, o japonês, ele trouxe aqui para o planeta, tá? Bom, agora falar um pouquinho do ser eletromagnético, que somos nós, né? Nós não somos só esse corpo, esse corpinho aqui com músculos, ossos, pele, órgãos, né? A gente é muito mais do que isso, né? A gente tem essa parte sutil, energética, que é a aura, os chakras e os meridianos, né? Que tem muito a ver com o reiki mesmo, né? A aura é assim, é um campo eletromagnético que nos envolve, né? Então, ela geralmente é composta de 7 corpos, né? Então, a gente tem aqui na imagem, né, tá em inglês, então, os nomes dos corpos, eles podem mudar conforme a filosofia, a religião, às vezes eles têm uma mudança, mas a função, né, dos corpos é a mesma, né? Então, é assim, esse campo que a gente tem à nossa volta, que é a aura, é ela que faz a gente ter a sensibilidade do que a gente está percebendo no outro, tá? Porque, assim, a gente pensa, né, os pensamentos e os sentimentos é aquilo que atrai o que é bom e o que não é bom para a gente. Então, por isso que a gente tem que ficar, assim, 24 horas por dia no orai e vigiai, que Jesus falou, e que a gente não entendeu muito bem o que é isso, né? Porque geralmente a gente presta atenção mais no que o outro está fazendo do que a gente está pensando e está sentindo, né? Então, a gente tem que prestar mais atenção nisso, porque é através dos nossos pensamentos e sentimentos que a gente atrai coisas boas ou ruins, né? E também na aura, a gente assim, quando alguma doença ela se manifesta, antes dela se manifestar, ela estava à volta da gente, vamos por assim, né, na aura da gente. Então vai chegar um momento que aquela doença, aquela emoção, ela vai se manifestar. Então vem primeiro de lá para cá, tá? Não é logo vai a doença ou a emoção, né? Ela já vem direto, né? Porque a gente, às vezes, acontece da gente comer só uma saladinha, né, e passar mal, né, e a gente não entende, eu só comi uma saladinha, por que eu passei mal? Mas por quê? Porque lá atrás, vamos por assim, alguns dias lá atrás, você teve algum aborrecimento, alguém te chateou, você ficou com raiva, né, e naquele momento você, né, deu aquele sentimento, né, você sentiu aquilo, mas não deu importância e foi, mas lá na frente, aquilo que você sentiu lá atrás pode se manifestar, né, no teu corpo e você nem se percebe disso, né? Você acha que você estranha aquilo. Por isso que é importante isso, a gente se conhecer, né? E a gente fazer essa mudança interna mesmo, sabe? De mudança de pensamento e sentimento, porque é isso que a gente vai atrair, né? E a gente às vezes sente, né, vamos supor, uma simpatia por alguma pessoa e por outra nem tanto, né? Por quê? Porque tudo é sintonia, né? Então, dependendo da minha sintonia, eu vou atrair certo tipo de pessoa, de situação,
né? E está ligado com a nossa aura, assim, né? Porque é ela que faz a gente ter essa conexão, né? Com as energias, porque todos nós somos energia, né? Então, é por isso que a gente tem que tomar cuidado. E outra coisa, a gente ter, assim, uma coerência naquilo que a gente pensa e sente, né? Eu acho que é uma reflexão que a gente tem que fazer. O que você pensa e sente é coerente, né? É verdadeiro? Porque às vezes a gente vê pessoas que falam uma coisa e faz outra, né? E se a gente sabe, né? A gente conhece a pessoa, a gente fica, mas ela falou uma coisa, fez outra, né? Não tá, né? Não tem coerência nisso, né? Então, é legal a gente começar a perceber isso na gente. Se o que a gente pensa e sente é coerente, tem uma integridade nisso, sabe? Para a gente ter essa integridade com a gente, essa verdade com a gente, né? Então, e isso tudo começa a promover uma mudança na gente, né? Porque eu acho que vocês já ouviram, né, uma frase que diz assim, quando você quer a mudança, você começa por você. E é isso mesmo, né? Quando a gente começa a mudar, né, até a nossa mudança interna, as coisas à volta da gente começam a mudar. Isso é uma verdade, né? Então, é assim, e tem que ser começar agora. A gente, né, sempre vai deixando, né, vai dando desculpa. Né? Ah, depois eu faço, eu estou trabalhando muito, não tenho tempo, né? E a coisa vai indo, né? E a gente vai deixando, né? Aí vai chegar uma hora que a gente vai ter que mudar. Ou a gente vai parar na cama de um hospital, né? Ou vai acontecer outra coisa, sei lá, várias coisas podem acontecer. Para quê? Para que a gente comece a mudança mesmo, né? Tá? Aí vem os chakras, né? Chakras é uma palavra sânscrita que quer dizer roda. E, assim, os chakras, eles são centros de energia que a gente tem em várias partes do corpo da gente. Só que a gente no Reiki, a gente usa muito os 7 principais, tá? Que eles têm a ver com as glândulas endócrinas, que são aquelas que elas produzem os hormônios para que o nosso organismo funcione equilibradamente, né? Então, assim, o básico, né? O básico, ele está ligado com as suprarrenais, né? Que são 2 glândulas que tem em cima dos nossos rins. E o básico, ele tem a ver como a gente lida com a matéria, com as coisas materiais, tá? Aí vem o umbilical, que tem a ver com os testículos e ovários. O umbilical é a parte sexual de reprodução, que a gente, né, lida com ela. O plexo solar, ele vai no pâncreas, né? E o plexo solar é a parte emocional da gente, tá? O cardíaco, a glândula é o timo, cadê ele? Tá aqui, é uma glândula que tem aqui, tá? Que tem a ver com a parte do imunológico da gente. E o cardíaco, ele tem a ver com o amor incondicional, como a gente vê o outro, né? Porque quando a gente o Reiki, ele ajuda isso também, ele ajuda a gente a enxergar o outro como um ser que está aqui, porque todos nós estamos aqui em aprendizado, né? E o Reiki, ele ajuda a enxergar a gente assim, a cada um, né? A gente tá no mesmo barco. Alguns estão num nível um pouquinho mais, outros ainda, né, nem tanto, né? Então, quando a gente começa a observar isso no outro, que ele tá no tempo dele, né? Então, isso fica mais fácil para a gente, da gente não julgar o outro também, né? Porque ele está no tempo dele. Se ele vem com uma irritação, né? Uma pessoa vem te irritar, né? Vem te cutucar, e aí você entende isso, aí você, não, isso é dele,
né? Isso é dele, ele até tá passando por algum momento, né, que não está legal na vida dele, né? Então, você não deixa que aquela agressividade da outra pessoa te atinja, né? Então, você começa a entender o outro de um outro jeito, né? E o reiki ajuda nisso, para você conviver com o outro de um jeito totalmente diferente, né? E aceitar ele, a respeitar ele também, né? Porque tudo é respeito, né? A gente assim, a gente está aqui para um ajudar o outro, um a respeitar o outro, né? E eu acho que o reiki, ele é uma energia, né? Uma energia que ajuda, né, a gente a ter esse entendimento. Aí vem o laríngeo. O laríngeo, ele faz com a tireoide e a paratireoide, né? A paratireoide são 4 glandulinhas que tem na tireoide, tá? O laríngeo, ele tem a ver com como a gente se comunica, né? Como a gente fala, como a gente se comunica. E também, tanto externamente quanto internamente, né? Como a gente se comunica com o outro e com a gente também, tá? O frontal é a hipófise e a pituitária, né? Que são glândulas que a gente tem aqui na nossa cabeça. E o frontal, ele tem a ver com a nossa intuição, né? O reiki, ele ajuda, quanto mais a gente trabalha com o reiki, mais ele vai desenvolvendo a nossa intuição também, né? Ele ajuda nisso. O coronário é a pineal. O coronário, ele tem a ver com a nossa conexão com o lado superior da gente, né? Com o divino. Então, é por isso que a gente quando está no nível 1 do reiki, a gente aprende as principais posições e está dentro dos chakras, né? A gente entender como funciona, porque às vezes eu estou atendendo a pessoa e ela me conta uma coisa e quando eu vou ver é outra, sabe? Ela tem uma outra situação ali acontecendo, né, através dos chakras mesmo, né, porque eu uso o pêndulo, né, eu uso o pêndulo para eu identificar aonde está a dificuldade dela, vamos por assim, nos chakras, né. Então já aconteceu de eu né, medir os chakras, né, da pessoa e eu coloco os cristais, né, também onde tem, né, o distúrbio ali. E aí quando eu termino de atender a pessoa, aí a pessoa me pergunta, como é que eu estava, tal. Aí eu falo, olha, estava aqui, no laríngeo, né, a parte emocional, né, não estava bem, né. Só que ela não tinha me falado, que ela estava com alguma coisa na garganta, que ela tinha passado, que ela não podia falar, né, e ela não tinha falado isso para mim, né. E ali o pêndulo, né, ele me mostrou que tinha alguma coisa aqui que estava na garganta dela, né, e ela me falou, olha, eu estava que eu nem podia falar, né, e ela, né, a gente conversando ali, né, então é bem interessante, né, tem gente que não precisa do pêndulo, vai com a mão, né, sente, né, tem a sensibilidade na mão, eu prefiro usar o pêndulo, né. Os meridianos, eles são pontos de energia que a gente tem pelo corpo. E quem usa muito são os acupunturistas, né? E também tem uma massagem que é o Doin e tem o Shiatsu também, né? Que eles usam esses pontos para desbloquear desbloquear a energia que não está passando ali, né? Por conta de várias situações, né? Então eu sou assim, quem é acupunturista e é reikiano pode usar, enquanto está fazendo ali o atendimento, pode usar o reiki para potencializar mais ainda ali o atendimento da pessoa, né? Eu trouxe mais para vocês visualizarem, né, esses pontos, né, e mostrar como a gente, né, não é só, né, como a gente tem um conjunto energético dentro da gente também, dentro da gente e à volta da gente, né? Bom, os benefícios do reiki, acalma, alivia o estresse, a ansiedade. Então, a pessoa quando deita na maca e ela
ela recebe, né, o reiki, ela assim, ela tranquiliza, né? Às vezes tem gente que até dorme, né? Porque ela relaxa a pessoa, né? Ativa o sistema imunológico, atua como desintoxicador natural, equilibra os hormônios, né? Porque os hormônios têm a ver com a parte glandular, né? Então, ela dá aquela equilibrada. Dilui os bloqueios traumáticos de forma sutil, ajuda no tratamento médico, equilibra as energias, os relacionamentos, te conscientiza quanto quem é você, limpa e clarifica seu campo energético, né? Porque além dos benefícios que ele traz para o organismo, ele também vai fazer a parte energética, né? Porque geralmente a pessoa que procura um tratamento, do reiki, ela já está com alguma coisa, né? Ela não vai procurar um atendimento de reiki se ela está bem, né? Mas eu acho que poderia ser, pelo menos uma vez por mês, ela procurar, porque isso vai fortalecer ela, como se fosse como se a pessoa estivesse fazendo um preventivo, vamos pôr assim, né? Tem gente que vai no médico para ver como é que está, né? Fazer os exames, né? Fazer o preventivo e tal. E com a parte energética também poderia, não vou falar que tinha que ser assim, poderia ser assim também, né? Por quê? Porque como é que é? Essa prevenção vai ajudar a pessoa a se fortalecer energeticamente, porque a gente não está livre de ficar doente, de sofrer algum trauma, né? De acontecer alguma coisa que vá causar, né, um trauma emocional, né? Então, assim, eu acredito que o reiki, ele ajuda nesse fortalecimento energético, para que se alguma coisa acontecer, a pessoa ela tá fortalecida, né? Vem, mas não vem com uma carga agressiva para cima dela, né? E assim, para o reiki, né, e aqui mesmo, né, no centro, né, as pessoas tem gente, né, que vem para procurar ajuda, se sente bem e vai embora. Pode ser que ela vá procurar um outro lugar, né, aí é com ela, né, mas assim, é legal ela dar continuidade, né, porque isso vai fortalecer ela, né, tanto vindo num centro como fazendo um tratamento com o reiki, ou uma vez por mês e procurar um tratamento, né, com o reiki, né, porque isso eu vejo por mim, né, porque assim o reiki também, para quem é reikiano, pode se auto-aplicar o reiki, né, então isso também ajuda e muito, né, a pessoa a ter um equilíbrio, né, porque tudo é equilíbrio, né, a gente está em busca de equilíbrio, né. Então, o reiki, ele ajuda muito essa parte de fortalecer, né, essa nossa parte energética e ter esse equilíbrio. E, assim, tem muita gente que também é resistente, né, tem isso também, acontece, né, da pessoa ser resistente ao tratamento, né, às vezes ela vai, mas ela não se solta, né, ela tem uma certa resistência, né. A criança ela aceita, né? Ela não tem a resistência que o adulto tem, né? Isso aí também pode, aí a pessoa vai numa sessão ou vem no centro, né? E fala, ela veio, mas não aconteceu o que ela queria, né? Aí ela fala, não vou lá porque não foi legal, não resolveu o que eu estava querendo, né? Então, por quê? Para ela a culpa ou é do terapeuta ou é do centro, né? Mas geralmente é ela que está resistente. Às vezes ela não quer sair daquela situação, né? Porque ela tem os ganhos dela também, né? Às vezes ela estando naquela situação, ela tá recebendo a atenção das pessoas, né? Então, para aquilo, ela tá legal para ela, né? Então, para que ela vai melhorar, né? Tá todo mundo paparicando ela, né?
Então, tem vários, né? Assim, a gente sabe de vários casos, né? Então, vai da pessoa, a mudança é da pessoa, né? A gente é responsável pela nossa vida, não pela vida do outro. Cada um tem o seu momento, como eu já tinha falado, cada um tem o seu momento, o seu entendimento, né? A gente tem que fazer a nossa parte, né? A mudança tá dentro da gente. Então, a gente tem que se esforçar, porque é difícil a mudança, porque a gente tem que estar, é diário, não é um período, né? Não é um período que a gente vai mudar e tudo vai acontecer, né? A mudança é diária, é 24 horas, até na hora, antes de dormir, a gente tem que pedir, né? Para a gente ir para um local, para tratamento, né? Para quê? Para a gente não sair, né? Quando a gente vai dormir e a gente sai né, do corpo, a gente pode, dependendo como tiver a nossa vibração, a gente vai para lugares aí que não são nada legais, né? Então, a gente, até para dormir, a gente tem que tá pedindo ajuda, né? Porque, assim, eu acho que a gente não, sozinho aqui, nesse momento que a gente está vivendo, esse momento planetário, sozinho a gente não dá conta, né? Porque está muito pesado. Então, a gente precisa da ajuda do outro, né? Então, a gente está aqui para um ajudar o outro, né? Porque a gente está junto, a gente pediu para estar, a gente sabia que a gente ia estar aqui nessa situação, né? Com tudo isso que está acontecendo. Então, a gente tem que estar um ajudando o outro, né? E fazendo a nossa parte, né? Porque, assim, cada um tem a sua responsabilidade, né? Cada um é responsável, né? Ajudar o outro, legal, né? Eu sou terapeuta, quem precisa da minha ajuda, eu vou lá, estou lá, mas a pessoa, quando eu atendo, eu falo, você tem que fazer a tua parte, né? Porque reiki, florais, seja lá a terapia que ela for procurar, é só uma ferramenta que vai auxiliar ela na mudança dela, né? Porque é o que eu já te falei também, pode auxiliar, pode dar uma ajuda, mas se ela não mudar, não se comprometer, né, na mudança, de algum jeito vai acontecer, vai mudar, vai voltar alguma coisa, né, ela vai ter alguma complicação a mais, né. E outra coisa também, que eu não coloquei aqui, que eu acho que ajuda muito, é a meditação, né. A meditação, eu acho que ela auxilia a gente né, como hoje em dia está muito, né, o tempo está corrido, né, é aquela correria. Ninguém tem tempo para nada, né? Então a cabeça fica a mil, né? Fica um monte de pensamento, né? Fica aquela ansiedade, né? Tem muita gente ansiosa hoje em dia, né? Que o pensamento lá, né? Não para, né? Eu fiquei sabendo que a gente por dia tem 60 mil pensamentos, né? É uma coisa louca isso. Então imagina, para uma pessoa que não tem controle, né, do que ela está pensando, então fica bem doido mesmo, né? Então a meditação, ela ajuda nisso, para você ter controle na tua mente, para você também se conectar com o seu eu superior, com a sua divindade, né? Para quê? Para que você tenha essa conexão, para ele poder te orientar naquilo que você precisa fazer e ter também você saber ter soluções para qualquer situação, entende? Não fazer, para você não tomar não resolver, não tomar uma decisão assim, no impulso, né? Então, eu acredito, né, que a meditação ajuda muito nisso, né? E tem muita gente que acha que a meditação é difícil, né, começa a dar as desculpas, né?
eu não consigo, porque a minha mente é muito rápida, aí vem pensamentos, né? Porque aí vem os pensamentos, e aí eu fico com raiva, porque eu pensei, né? Porque a meditação, todo mundo fala, não, você senta, né? Fecha os olhos, presta atenção na respiração e vem os pensamentos, né? Isso é normal, porque a gente não tem como a gente evitar os pensamentos, né? Então, a pessoa, ela pega e fala, não, mas vem os pensamentos. Aí eu começo a ficar pensando, eu estou pensando, né? Aí fica, né, fica nervosa ali, né? Porque está pensando. Então, é assim, tem também aquela coisa de você ter que meditar meia hora, né? Ficar um tempo, né? Em 5 minutos dá para você meditar, né? Então, eu acho que assim, a meditação também, eu não sei se vocês meditam, não sei se, né, se alguém já tentou meditar. Eu vou fazer uma meditação, tá? 3 minutinhos aqui, só para vocês sentirem, tá? Como é que é. Porque eu acredito também que a meditação, ela ajuda muito nesse nosso, no nosso bem-estar, né? E assim, e na nossa orientação interna de mudança, tá? Porque assim, a gente tem o nosso, né, a gente tem as religiões, tem certas religiões que falam, né, a católica, né, que o Deus é aquele que está lá em cima, de barba, né, que está vendo a gente, né, está punindo, não, está errado e tal. Mas a gente tem a divindade, nós temos Deus dentro da gente, é Ele que nos orienta, né? Então a meditação, ela ajuda na gente se conectar com essa nossa divindade, né? Então, bom, são 15. Vamos fazer a meditação? 3 minutinhos?